Você já se perguntou quantas vidas uma alma pode viver? Quantas épocas diferentes um espírito pode atravessar em sua jornada evolutiva? A história que vamos compartilhar hoje nos faz questionar tudo o que sabemos sobre tempo, memória e a continuidade da alma humana. Em 1976, na tranquila cidade de Cardiff, no país de Gales, uma mulher comum estava prestes a revelar uma das mais extraordinárias histórias de reencarnação já documentadas. Seu nome era Jane Evans, uma dona de casa de 42 anos, mãe de 2 filhos, que levava uma vida simples e sem qualquer interesse especial por história antiga. Jane trabalhava meio período numa loja local e dedicava-se principalmente aos cuidados do lar. Era uma pessoa prática, pé no chão, que nunca havia demonstrado qualquer aptidão especial para línguas estrangeiras ou conhecimento histórico. Seus amigos a descreviam como alguém comum, sem nada que chamasse atenção, até aquele dia que mudaria tudo. Naquela primavera de 76, Jenny procurou ajuda para um problema aparentemente simples. Queria parar de fumar. Como muitas pessoas da época, havia decidido tentar a hipnoterapia regressiva, uma técnica que estava ganhando popularidade para tratar vícios e fobias. O que ela não imaginava era que essa sessão abriria as portas para um dos casos mais impressionantes de memórias de vidas passadas já registrados pela ciência. O hipnólogo Arnold Bloxham era conhecido em Cardiff por sua abordagem séria e metodológica. Havia anos trabalhando com regressão e já tinha visto muitos casos interessantes, mas nada o preparara para o que descobriria com Jane Evans. Durante a primeira sessão, algo inesperado aconteceu. Enquanto Jane estava em estado hipnótico profundo, em vez de apenas relaxar e trabalhar com seu hábito de fumar, ela começou a falar com uma voz diferente. Era como se outra pessoa tivesse tomado o controle de suas cordas vocais. O sotaque mudou completamente. As expressões eram de outra época e mais impressionante ainda. Ela começou a falar em latim. Bloxham ficou intrigado. Aquela não era uma simples fantasia ou imaginação. A fluência com que Jane falava em latim, uma língua que ela jamais havia estudado, e a consistência de seus relatos sugeriam algo muito mais profundo. Ele decidiu investigar e, ao longo de várias sessões, o que descobriu deixou a comunidade científica perplexa. Jane Evans não apenas lembrava de uma vida passada, ela lembrava de 6 vidas distintas, vividas ao longo de mais de 1.400 anos de história humana. Cada vida era detalhada, consistente e repleta de informações históricas que uma dona de casa comum de Cardiff simplesmente não poderia conhecer. A primeira vida que Jane recordou foi no século III depois de Cristo, durante o Império Romano. Ela disse chamar-se Livônia, esposa de um tutor romano na cidade de Eburacum, hoje conhecida como York, na Inglaterra. Em suas memórias, ela descrevia a vida nas guarnições romanas com detalhes surpreendentes. As construções, os costumes, até mesmo o medo constante dos ataques dos bárbaros do norte. Durante essas regressões, Jane falava em latim com naturalidade impressionante. Ela descrevia as casas romanas, explicava como funcionava o sistema de aquecimento chamado hipocausto. Falava sobre as roupas, a comida, os rituais religiosos. Eram informações que mesmo historiadores especializados teriam dificuldade em conhecer com tantos detalhes. O mais intrigante era a emoção genuína que Jane demonstrava ao relembrar esses momentos. Quando falava sobre os ataques dos bárbaros, seu corpo se contraía de medo. Quando recordava momentos felizes com a família romana, seu rosto se iluminava de alegria. Não parecia encenação. Parecia a memória real de quem havia vivido aqueles momentos. Mas a vida de Livônia era apenas o começo. Conforme as sessões continuaram, Jane começou a acessar outras existências. A segunda vida que emergiu em suas memórias
foi ainda mais surpreendente. Ela havia sido Alison, uma serva medieval na casa de um mercador francês chamado Jacques Coeur, no século XV. Jacques Coeur foi uma figura histórica real, um dos homens mais ricos da França medieval. Jeanne, como Alison, descrevia a casa dele em Bourges com precisão arquitetônica impressionante. Ela falava sobre os aposentos, os jardins, as torres, os detalhes decorativos, informações que só poderiam ser conhecidas por alguém que realmente viveu lá. Durante essas sessões, Jane assumia completamente a personalidade de Alison. Seu modo de falar mudava, tornando-se mais simples e direto, como seria de esperar de uma serva medieval. Ela contava sobre o trabalho árduo, os longos dias de serviço, mas também sobre a admiração que sentia pelo patrão, Jacques Coeur, a quem descrevia como um homem justo e generoso. O impressionante era o nível de detalhes que Jeanne fornecia sobre a vida cotidiana no século XV. Ela explicava como eram preparadas as refeições, quais especiarias eram usadas, como funcionava o comércio da época. Falava sobre as viagens de Jacques Coeur pelo Mediterrâneo, sobre os tecidos preciosos que ele trazia do Oriente, sobre as moedas que circulavam na França medieval. Pesquisadores posteriores verificaram muitas dessas informações e ficaram espantados com a precisão histórica dos relatos de Jeanne. Detalhes sobre a arquitetura da casa de Jacques Coeur, informações sobre o comércio medieval, aspectos da vida doméstica do século XV, tudo confirmado por documentos históricos que Jeanne jamais poderia ter acessado. A terceira vida que Jeanne lembrou foi talvez a mais dramática de todas. Ela havia sido Rebecca, uma judia que viveu em York durante os terríveis pogroms do século XII. Esta foi a memória que mais perturbou Jane durante as sessões de regressão. Como Rebecca, ela reviveu momentos de terror absoluto quando multidões cristãs atacavam a comunidade judaica. Jane descrevia com detalhes arrepiantes o massacre de York em 1190. Ela lembrava de ter se refugiado na Torre de Clifford, junto com outras famílias judias, cercadas por uma multidão enfurecida que exigia conversão forçada ou morte. A angústia em sua voz era real demais para ser fingida. Eram memórias traumáticas que pareciam estar gravadas em sua alma. Como Rebecca, Jane falava algumas palavras em hebraico e aramaico, línguas que, novamente, ela jamais havia estudado. Ela descrevia rituais judaicos, orações, tradições que uma dona de casa cristã de Cardiff não teria como conhecer. Mais impressionante ainda, ela mencionava detalhes sobre a arquitetura da Torre de Clifford, que só foram descobertos por arqueólogos décadas depois. Os pesquisadores que investigaram esse caso ficaram intrigados ao descobrir que Jane sabia sobre túneis secretos sob a torre, sobre modificações na estrutura original, sobre aspectos da construção que não estavam documentados em livros de história acessíveis ao público na década de 70. A investigação das memórias de Rebecca levou os pesquisadores a uma descoberta ainda mais impressionante. Jane mencionava nomes específicos de pessoas que teriam morrido no massacre de 1190. Quando historiadores foram verificar registros antigos da época, encontraram alguns desses nomes em documentos que só foram descobertos anos depois das sessões de Jane. Como Rebecca poderia Jane conhecer nomes de judeus que morreram 800 anos atrás, cujos registros estavam guardados em arquivos que ela nunca visitou? Era como se ela tivesse vivido aqueles momentos terríveis, visto aquelas pessoas, compartilhado do medo e do desespero que antecederam a tragédia. A quarta vida recordada por Jane foi menos traumática, mas igualmente fascinante. Ela havia sido Ana, criada na casa de um nobre espanhol durante o século XVI. Nesta existência, Jane falava espanhol com fluência natural, descrevia costumes da Espanha renascentista, conhecia detalhes sobre a vida nas casas da nobreza espanhola. Como Ana, Jane lembrava das grandes celebrações, dos banquetes suntuosos,
das vestimentas elaboradas da época. Ela descrevia o trabalho nas cozinhas do palácio, as hierarquias entre os criados, os rituais da corte espanhola. Novamente, eram informações precisas demais para serem produto de imaginação. O que mais impressionava os investigadores era a consistência emocional de cada personalidade. Como Anna, Jane era mais alegre e descontraída. Como Rebecca, ela se tornava melancólica e apreensiva. Como Livônia, demonstrava dignidade e resignação, típicas de uma matrona romana. Era como se cada alma carregasse sua própria marca emocional. A quinta vida lembrada foi como Rose, uma donzela na corte do rei Charles Stuart, durante o turbulento século XVII inglês. Esta existência era marcada pela elegância e pelo refinamento da vida cortesã, mas também pelos perigos políticos que cercavam a monarquia britânica da época. Jane, como Rose, falava com sotaque aristocrático típico do século XVII. Ela descrevia os salões do palácio, as danças da corte, os rituais de etiqueta, mas também os sussurros conspirativos, os medos de revolução, a tensão política que precedeu a Guerra Civil Inglesa. Eram memórias que revelavam conhecimento profundo sobre um período histórico complexo e fascinante. Durante uma sessão particularmente intensa, Jane, como Rose, começou a chorar ao relembrar a execução do rei. Ela descrevia o horror que sentira ao saber que o monarca havia sido decapitado, o medo que se espalhou entre os nobres, a sensação de que um mundo estava chegando ao fim. Era a emoção genuína de quem havia vivido aqueles momentos históricos. A sexta e última vida recordada por Jane foi talvez a mais recente e, por isso mesmo, a mais facilmente verificável. Ela havia sido Blanche Poynings, esposa de um comerciante abastado durante o reinado de Ricardo II, no final do século XIV. Esta vida ofereceu aos pesquisadores a oportunidade perfeita para testar a veracidade das memórias de Jane. Como Blanche, Jane descrevia com precisão impressionante a vida na Inglaterra medieval tardia. Ela falava sobre o comércio de lã, principal fonte de riqueza do país na época, sobre as guildas de mercadores, sobre as relações comerciais com Flandres e outras regiões da Europa. Eram conhecimentos econômicos e sociais que mesmo historiadores especializados teriam dificuldade em dominar. Mas o mais surpreendente veio quando Jane começou a fornecer detalhes específicos sobre a família Poynings. Ela mencionava nomes, datas, locais, eventos familiares que pareciam impossíveis de ter sido inventados. Os pesquisadores decidiram investigar se a família Poynings realmente existira e se os detalhes fornecidos por Jane eram precisos. A investigação revelou algo extraordinário. A família Poynings não apenas existiu, mas muitos dos detalhes mencionados por Jane eram precisos. Registros de propriedades, documentos de casamento, até mesmo inventários de bens, confirmavam informações que Jane havia fornecido durante as sessões de regressão. O caso de Jane Evans começou a chamar a atenção internacional. Pesquisadores de universidades britânicas, historiadores especializados em diferentes épocas, até mesmo céticos determinados a desmascarar fraudes, começaram a investigar suas memórias. Quanto mais investigavam, mais impressionados ficavam com a precisão dos detalhes históricos. O professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, famoso por seus estudos sobre reencarnação, incluiu o caso de Jane Evans em suas pesquisas. Outros acadêmicos começaram a questionar suas próprias crenças sobre consciência, memória e continuidade da alma após a morte física. Mas havia algo ainda mais intrigante no caso de Jane: os intervalos entre suas vidas. Ela não reencarnava imediatamente após cada morte. Suas memórias mostravam intervalos significativos entre as existências, às vezes décadas, às vezes séculos. A lacuna mais longa foi de 844 anos, entre a vida como Livônia no século III
e como Rebeca no século XII. Esses intervalos levantavam questões fascinantes sobre a natureza da reencarnação. O que acontece com a alma durante esses períodos? Por que alguns espíritos demoram tanto para retornar? Seriam esses intervalos necessários para processar experiências, aprender lições, ou haveria outras razões que não compreendemos? Jane continuou sendo uma pessoa comum após essas descobertas. Ela retornou à sua vida normal, em Cardiff. Continuou cuidando da família, trabalhando na loja local. Mas carregava agora o peso extraordinário de ter acessado 1.400 anos de memórias humanas, de ter sido testemunha de alguns dos momentos mais significativos da história ocidental. O que torna o caso de Jane Evans verdadeiramente excepcional não são apenas as memórias detalhadas de 6 vidas diferentes, mas a forma como essas memórias se conectam para revelar padrões profundos sobre a jornada da alma humana. Conforme os pesquisadores aprofundaram suas investigações, descobriram aspectos ainda mais intrigantes sobre suas experiências. Uma das descobertas mais fascinantes foi perceber que, em todas as 6 vidas, Jane havia reencarnado sempre como mulher. Isso contraria muitas teorias sobre reencarnação, que sugerem alternância entre gêneros ao longo das existências. No caso de Jane, parecia haver uma continuidade de experiência feminina que atravessava os séculos, sugerindo que talvez algumas almas mantêm certas características fundamentais. Cada vida de Jane também revelava lições específicas sobre a condição feminina em diferentes épocas históricas. Como Livônia, ela experimentou o papel de esposa respeitada numa sociedade patriarcal romana. Como Alison, viveu a humildade e o trabalho árduo de uma serva medieval. Como Rebeca, enfrentou perseguição religiosa e o terror de ser mulher numa comunidade minoritária. Como Ana, conheceu os prazeres e limitações da vida numa casa nobre espanhola. Como Rose, desfrutou dos privilégios, mas também dos perigos da vida cortesã. Como Blanche, experimentou a relativa liberdade e prosperidade de ser esposa de um comerciante bem-sucedido. Era como se sua alma estivesse explorando diferentes aspectos da experiência feminina ao longo da história. Os pesquisadores notaram também que Jane parecia ter uma conexão especial com períodos de grande turbulência histórica. Suas vidas coincidiam frequentemente com momentos de transição social, conflitos religiosos, mudanças políticas significativas. Como se sua alma fosse atraída para épocas de transformação e desafio. O Dr. Peter Moss, psicólogo que acompanhou parte dos estudos sobre Jane, observou que cada personalidade mantinha traços emocionais consistentes. Livônia era pragmática e resignada. Rebecca era profundamente espiritual, mas melancólica. Ana demonstrava alegria natural e otimismo. Rose era refinada, mas ansiosa. Blanche revelava determinação e senso prático para os negócios. Essas características não pareciam aleatórias. Era como se cada vida desenvolvesse aspectos específicos da personalidade, contribuindo para o crescimento e evolução da alma. Rebecca desenvolveu profundidade espiritual através do sofrimento. Ana aprendeu sobre alegria e simplicidade. Rose experimentou cultura e refinamento. Blanche cultivou habilidades práticas e independência. Durante as sessões de regressão, Jane frequentemente demonstrava habilidades que não possuía em seu estado normal de consciência. Como Livônia, falava latim fluentemente. Como Rebecca, conhecia orações em hebraico. Como Ana, cantava canções folclóricas espanholas. Como Rose, executava passos de danças cortesãs do século XVII. Como Blanche, demonstrava conhecimento sobre negócios e comércio medieval. Os céticos, naturalmente, levantaram questões importantes sobre o caso de Jane Evans. Como uma dona de casa comum poderia ter acesso a informações históricas tão precisas? Seria possível que ela tivesse estudado secretamente todas essas épocas históricas e estivesse, conscientemente ou não,
dramatizando conhecimentos adquiridos. Para testar essa hipótese, os pesquisadores submeteram Jane a verificações rigorosas. Investigaram sua formação educacional, os livros que tinha em casa, sua frequência a bibliotecas, seus hábitos de leitura. Descobriram que Jane tinha educação básica. Lia principalmente revistas femininas e romances populares, e jamais demonstrara interesse por história antiga. Mais impressionante ainda, muitos dos detalhes que Jane fornecia durante as regressões só foram confirmados por descobertas arqueológicas ou pesquisas históricas realizadas anos depois de suas sessões. Como ela poderia conhecer informações que nem mesmo os especialistas da época possuíam? O caso da Torre de Clifford, em York, foi particularmente convincente. Jane, como Rebecca, mencionou características arquitetônicas específicas da torre que só foram descobertas por escavações arqueológicas realizadas na década de 80, anos após suas sessões de regressão. Ela descreveu túneis, modificações na estrutura original, detalhes que não estavam em nenhum livro disponível publicamente. Outro aspecto que intrigou os investigadores foi a precisão linguística de Jane. Quando falava latim como Livônia, usava construções gramaticais e vocabulário apropriados para o período do Império Romano. Quando falava espanhol como Ana, utilizava expressões idiomáticas típicas do século XVI. Quando assumia o sotaque aristocrático como Rose, empregava pronúncia e vocabulário característicos da corte inglesa do século XVII. Linguistas que analisaram as gravações das sessões ficaram impressionados com a autenticidade dos sotaques e expressões linguísticas. Era extremamente difícil, se não impossível, para uma pessoa sem formação especializada em linguística histórica reproduzir com tanta precisão as variações da fala de diferentes épocas e regiões. O professor Michael Gazzaniga, neurocientista cognitivo, propôs uma teoria alternativa. Jane poderia ter uma forma extraordinária de memória eidética que lhe permitia absorver e reter inconscientemente informações históricas de fontes diversas: filmes, documentários, conversas casuais, livros folheados rapidamente. Seu cérebro poderia então organizar essas informações em narrativas coerentes durante o estado hipnótico. Mas essa teoria enfrentava dificuldades para explicar a precisão emocional das memórias de Jane, as habilidades linguísticas demonstradas e, principalmente, o conhecimento de detalhes históricos que simplesmente não estavam disponíveis em fontes populares da época. Como ela poderia absorver inconscientemente informações que nem mesmo existiam em livros acessíveis? Dr. Ian Stevenson, após estudar detalhadamente o caso, chegou à conclusão de que as explicações convencionais, fraude consciente, criptomnésia ou memória eidética, não eram suficientes para explicar a totalidade dos fenômenos observados. Ele incluiu Jane Evans em sua categoria de casos sugestivos de reencarnação. Uma das características mais notáveis do caso de Jane Evans era a consistência temporal de suas memórias. Cada vida seguia uma cronologia histórica precisa, com eventos pessoais entrelaçados com acontecimentos históricos reais. Como Livônia, ela lembrava das reformas do imperador Diocleciano. Como Rebecca, recordava dos eventos que precederam o massacre de York. Como Rose, viveu as tensões que antecederam a Guerra Civil Inglesa. Essa precisão cronológica impressionou historiadores porque demonstrava compreensão profunda não apenas de fatos isolados, mas de como os eventos se conectavam causalmente ao longo do tempo. Jane não apenas sabia que determinados eventos aconteceram, mas compreendia como eles afetaram a vida cotidiana das pessoas comuns. Durante uma sessão particularmente intensa, Jane, como Rebecca, descreveu os dias que antecederam o massacre de York com detalhes emocionais devastadores. Ela lembrava da tensão crescente na comunidade judaica, dos rumores de violência iminente, da decisão desesperada das famílias
de se refugiarem na Torre de Clifford. A angústia em sua voz era tão real que muitos pesquisadores presentes ficaram emocionados. Como Livônia, Jane recordava vividamente de um ataque bárbaro particular que quase destruiu o assentamento romano onde vivia. Ela descrevia o som dos gritos, o cheiro de fumaça, o medo paralisante quando perceberam que estavam cercados. Essas não eram memórias históricas genéricas, eram experiências pessoais traumáticas gravadas profundamente na consciência. O aspecto mais tocante era quando Jane falava sobre os relacionamentos em suas vidas passadas. Como Ellison, ela recordava com carinho de um jovem aprendiz na casa de Jacques Coeur por quem se apaixonara, mas com quem não pôde se casar devido às diferenças sociais. Como Ana, lembrava da alegria que sentia ao cuidar das crianças da família nobre espanhola. Como Blanche, recordava orgulhosamente do crescimento do negócio que construíra junto com o marido. Esses relacionamentos não eram apenas detalhes históricos, eram conexões emocionais genuínas, que pareciam ter marcado profundamente a alma de Jane. Durante as regressões, ela frequentemente chorava ao recordar despedidas dolorosas, sorria ao lembrar de momentos de felicidade, demonstrava saudade real de pessoas que havia amado em vidas anteriores. Os pesquisadores começaram a perceber que o caso de Jane oferecia uma janela única para compreender não apenas a reencarnação, mas a própria natureza da consciência humana. Se suas memórias eram genuínas, isso sugeria que a consciência é muito mais do que o produto de processos cerebrais. É algo que transcende o corpo físico e mantém continuidade através do tempo. Dr. Brian Weiss, psiquiatra que se especializou em terapia de regressão, visitou Jane e ficou impressionado com a naturalidade com que ela acessava suas memórias passadas. Diferentemente de muitos pacientes que demonstram hesitação ou inconsistência, Jane entrava facilmente em cada personalidade e mantinha coerência narrativa impressionante ao longo de múltiplas sessões. A transformação pessoal de Jane também foi notável. Antes das regressões, ela era uma pessoa comum, sem grande interesse por questões espirituais ou filosóficas. Após acessar suas memórias de vidas passadas, desenvolveu uma perspectiva muito mais ampla sobre a vida, a morte e o propósito da existência humana. Jane começou a compreender que sua vida atual em Cardiff não era um evento isolado, mas parte de uma jornada muito maior que incluía 1.400 anos de experiências humanas. Essa compreensão trouxe uma paz profunda, mas também um senso de responsabilidade sobre como viveria o restante de sua existência presente. Durante uma entrevista posterior, Jane explicou como suas memórias de vidas passadas mudaram sua perspectiva sobre os desafios cotidianos. Quando você lembra de ter sobrevivido à queda do Império Romano, aos massacres medievais, às guerras civis, os problemas de hoje parecem muito mais manejáveis, disse ela com um sorriso sereno. Ela também desenvolveu uma compreensão mais profunda sobre o sofrimento humano. Como Rebecca, havia experimentado perseguição religiosa. Como Ellison, conheceu a pobreza e o trabalho árduo. Como Livônia, enfrentou a violência e incerteza dos tempos antigos. Essas experiências lhe ensinaram que o sofrimento, embora doloroso, é frequentemente um catalisador para crescimento espiritual. Jane percebeu padrões em suas vidas que sugeriam lições específicas que sua alma estava aprendendo. A humildade como serva medieval, a fé resiliente como judia perseguida, a elegância como dama da corte, a determinação como esposa de comerciante, cada existência parecia contribuir para um desenvolvimento integral da personalidade. Os pesquisadores notaram que Jane mantinha certas características consistentes através de todas as vidas. Ela sempre demonstrava compaixão pelos menos favorecidos, coragem diante da adversidade e uma busca natural por harmonia nas relações familiares. Era como se certas qualidades essenciais da alma
permanecessem constantes enquanto outras se desenvolviam através das experiências. O caso de Jane também levantou questões fascinantes sobre a natureza do tempo e da memória. Como essas memórias eram armazenadas? Onde ficavam durante os longos intervalos entre as reencarnações? Por que algumas pessoas conseguem acessá-las, enquanto outras não? Essas perguntas continuam desafiando nossa compreensão sobre consciência e existência. Dr. Raymond Moody, famoso por suas pesquisas sobre experiências de quase-morte, estudou o caso de Jane e sugeriu que ela poderia ter uma configuração neurológica única, que facilitava o acesso a memórias de vidas anteriores. Ele propôs que talvez todos nós carregamos essas memórias, mas a maioria das pessoas não consegue acessá-las conscientemente. A família de Jane inicialmente ficou perturbada com toda a atenção que o caso atraiu. Eram pessoas simples, que valorizavam privacidade e normalidade. Mas, gradualmente, começaram a aceitar que Jane havia se tornado parte de algo maior. Um mistério que poderia ajudar a humanidade a compreender melhor a natureza da existência. Seus filhos, inicialmente céticos, começaram a notar mudanças positivas em sua mãe. Ela se tornou mais paciente, mais sábia, com uma perspectiva mais ampla sobre os problemas familiares. As memórias de vidas passadas, longe de perturbá-la, pareciam ter trazido uma sabedoria serena que beneficiava toda a família. Jane nunca tentou lucrar com sua experiência extraordinária. Ela colaborou com pesquisadores por um desejo genuíno de contribuir para o conhecimento humano, mas sempre retornou à sua vida simples, em Cardiff. Essa autenticidade impressionou até mesmo os céticos mais determinados. À medida que os anos passaram, o caso de Jane Evans continuou sendo estudado e debatido. Novas tecnologias permitiram análises mais sofisticadas das gravações de suas sessões. Pesquisas arqueológicas confirmaram detalhes adicionais que ela havia mencionado. O corpus de evidências continuou crescendo, tornando cada vez mais difícil explicar suas experiências através de meios convencionais. O que mais impressiona no caso de Jane é como ele revela a continuidade da experiência humana através dos séculos. Através de suas memórias, podemos ver como certas emoções fundamentais, amor, medo, esperança, saudade, permanecem constantes enquanto as circunstâncias externas mudam dramaticamente. É como se a essência humana transcendesse tempo e cultura. Jane observou que, apesar das enormes diferenças entre suas vidas, desde a esposa romana até a dona de casa moderna, certas aspirações permaneciam consistentes. O desejo por família amorosa, por segurança, por propósito na vida, por conexão espiritual. Esses anseios pareciam ser características fundamentais da alma humana. As implicações do caso de Jane são profundas para nossa compreensão sobre morte e continuidade. Se suas memórias são genuínas, isso sugere que a morte não é o fim, mas uma transição, que aprendemos e crescemos através de múltiplas existências, que nossa vida atual ganha significado muito maior quando compreendida como parte de uma jornada evolutiva mais ampla. Para Jane, essa compreensão trouxe uma paz profunda. Ela parou de temer a morte porque sabia que era apenas uma passagem para outra fase da existência. Começou a ver desafios como oportunidades de aprendizado, sabendo que cada experiência contribui para o crescimento da alma. Ela também desenvolveu um senso de responsabilidade sobre como usar o tempo restante de sua vida atual. Sabendo que havia vivido como pessoas de diferentes classes sociais, tornou-se mais compassiva com todos os tipos de pessoas. Compreendendo que havia experimentado perseguição religiosa, tornou-se defensora da tolerância e compreensão entre diferentes grupos. O caso de Jane Evans nos ensina que somos muito mais do que aparentamos ser, que nossa identidade atual é apenas uma faceta de algo muito maior e mais complexo, que carregamos dentro de nós a sabedoria acumulada de múltiplas existências,
mesmo quando não conseguimos acessá-la conscientemente. Hoje, décadas após suas sessões de regressão originais, Jane Evans vive tranquilamente em Cardiff. Ela raramente fala publicamente. O caso de Jane Evans nos mostra que somos muito mais do que aparentamos ser. 6 vidas, 14 séculos, múltiplas culturas. Tudo conectado numa jornada extraordinária de crescimento espiritual. Se você pudesse lembrar de suas vidas passadas, gostaria de saber? Que lições suas experiências anteriores poderiam ter lhe ensinado? Como essa perspectiva mudaria sua forma de viver hoje? Vamos conversar? Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com déjà vu, sonhos recorrentes ou sensações de já ter vivido algo antes. Cada história enriquece nossa compreensão sobre os mistérios da alma humana. Gratidão a todos que acompanham nossa jornada, explorando os mais fascinantes casos de reencarnação documentados pela ciência.